Uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando e vai começar a acompanhar o Café com Esporte aqui na Good PE. Ao meu lado, o Jonathan Cavalcante também vai apresentar o programa comigo na tarde de hoje, né, Jonathan? Boa tarde, Valesca. Um grande abraço a todos que estão aí acompanhando aqui pela Good PE. Hoje a gente vai tratar de um tema importante, né? O futebol feminino, tanto aqui no estado de Pernambuco, também abrangindo nacionalmente. E a gente vai receber convidados de peso, né, Valesca? Que convidados de peso, nada mais, nada menos do que o gestor de futebol feminino de Pernambuco, o senhor Elias Coelho. Boa tarde, senhor Elias. Boa tarde, é uma satisfação estarmos aqui para discutirmos o futebol feminino brasileiro, o nacional e o nosso regional. Também estamos aqui com o Vitor Souza, ele que é do Depré Pernambuco, para falar também, opinar sobre o futebol feminino aqui de Pernambuco, nacional. A gente vai falar tudo sobre o futebol feminino aqui no Café com Esporte. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Valesca. Obrigado aí pelo convite e se liga aí que vem notícias sobre o futebol feminino, notícia do futebol pernambucano também. Então tem muita coisa boa pra gente discutir hoje. Valeu. É isso aí. Ontem, Jonathan, o Sport acabou perdendo por 2-0, não foi isso? O Sport perdeu, jogou em casa, jogou no Ademir Cunha, né? E perdeu para a equipe da Ferroviária. A Ferroviária, que é uma equipe bem estruturada, já tem um trabalho a longo prazo feito lá pela sua comissão técnica. E a equipe do Sport vem se reformatando, né? A treinadora Keila assumiu há pouco tempo a equipe rubro-negra, depois da saída do Jonas Urias, de várias jogadoras de seleção brasileira, tanto principal quanto de base. Então o Sport vai fazer um ano praticamente sabático, né? Um ano mais de ajustes para tentar na próxima temporada fazer um novo trabalho, um trabalho mais consistente, porque a gente via que o Sport conquistava bons frutos, né? Era atual campeão invicto do Campeonato Pernambucano, vinha fazendo boas campanhas na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e também no Campeonato Série A1. Então a gente torce para que o Sport se fortaleça, porque aí é uma bandeira de Pernambuco sempre forte, tremulando forte nessas competições, Valdir. Acho que é bem essa pegada aí, Jonathan, que tu falou, de ajustes mesmo. A gente vê hoje que realmente no Campeonato Brasileiro, 16º colocado. Então são 10 derrotas em 10 jogos, mas essa é a pegada realmente do ajuste, porque a equipe é forte, tem potencial e com certeza com esse fortalecimento dentro das 4 linhas, tem tudo para no começo do próximo ano se fortalecer ainda mais no Campeonato Pernambucano. Ô, senhor Elias, para colocar o senhor na roda já, sem aliviar muito, como o senhor viu esse rompimento traumático, né? Porque o Sport vinha desempenhando um trabalho forte no futebol feminino, mesmo antes de vigorar como lei, né? Como regra para as equipes de Série A e Série B. E depois dessa crise financeira que o time foi atormentado, ele teve esse rompimento traumático, saiu o Jonas Urias, saiu vários jogadores de nome nacional e internacional, e agora vem um trabalho que é mais de resgate, né? O grande problema é o problema de gerência. O Sport precipitou-se, tá? A diretoria que assumiu precipitou ao tomar aquela decisão, que não era mais 30 ou 40 mil reais que ia deixar o Sport mais pobre. Claro. A situação é que, de um momento para outro, um salvador da pátria quis aparecer e tomar uma atitude de uma canetada e resolver ao modo dele. Foi assim que eu vi. Não justificava ter o futebol feminino, porque nós tínhamos lá uma casa de apoio onde elas viviam, tinha restaurante muito bem instalado, a Nira, uma supervisora de mão cheia, tá? Então, de uma hora para outra, se sentiu a necessidade de cortar custos. E não dá nem 1 milhão por ano, né, senhor Elias? Não é futebol hoje mas globalizado. O prejuízo que ele ia ter ia ser bem maior. Porque ele não poderia ter feito aquilo, ele não poderia ter deixado de participar do Campeonato Brasileiro. Tanto é que ele nos deu, inclusive, muito trabalho para nós formarmos esse time que aí está. Foi tudo de última Exatamente. Tivemos que desmontar praticamente uma equipe vizinha de Pojuca, para as meninas passarem para lá, para disputar o Campeonato Brasileiro, por medida de precipitada. Eu acho que houve precipitação. Se o Sport tem segurado um pouco, pelo menos metade daquelas meninas que lá estavam, nós estaríamos certamente classificados aí na primeira divisão. Felizmente, eu acredito, eu não vejo como o Sport vai ficar na primeira divisão do futebol feminino. Tá? O Vitória está também passando por sérias dificuldades, mas deve ficar. Tem 2 jogos ainda
por aqui que teve. Mas aí, o grande problema é que tem que se valorizar o futebol feminino. Há anos atrás era proibido o futebol feminino. Sim, Agora é obrigado a ter futebol feminino. Então, nós temos que mudar os costumes, temos que ver isso de uma maneira alegre. O futebol feminino é alegria, é a mulher participando da sociedade, é a mulher no meio do esporte. Então, lamento muito o que aconteceu, e nós não vamos mais lamentar, porque não tem mais o que fazer. Tá? O esporte, infelizmente, eu acho que vai para a segunda divisão, vai para a A2, e vamos torcer para que o Vitória permaneça. O Vitória também passou por uma série de crise também aí, uma séria crise, e eu acredito que o Marlon, que assumiu a presidência agora no lugar do Paulo Roberto, está fazendo um esforço muito grande, de modo que o Vitória ainda tem possibilidade de ficar na Série A1. Vamos torcer por isso. Só para continuar esse assunto que é polêmico, a gente está aqui com o gestor, né, do futebol feminino, explicando por que o esporte acabou sendo desmanchado, feito novamente, por conta de custos. Vitor, o que você acha sobre isso? Sua opinião como repórter, como... Até, vamos dizer assim, a gente torce para os times daqui de Pernambuco, independente de ser o masculino ou o feminino, para poder, quanto mais os times de Pernambuco subir, mais Pernambuco é reconhecido. Como é que você avalia isso? Eu acho que cresceu bastante, sabe? Nos últimos anos, a gente pega esse momento da representatividade, tanto que o esporte, quando deu a notícia, divulgada no Twitter, que não iria abrir mão, o pessoal foi contra isso, e acho que é um crescimento muito maior do que nos últimos anos. Acho que a visibilidade, até a própria torcida, os próprios torcedores estão torcendo por isso, e a representatividade no futebol feminino está crescendo cada vez mais. Você veja o seguinte, nós éramos o segundo do país em equipe de futebol, no ranking nacional. Nós tínhamos o Vitória, era o segundo colocado. E nós tínhamos a federação em terceiro colocado no país. Uhum. Então, nós estamos vendo tudo isso ameaçado por conta de umas dificuldades que não era de certo, não havia essa emergência toda de se resolver como se foi resolvido. Agora, senhor Elias, a gente vê aqui na Copa do Mundo o Brasil chegando forte, saiu eliminado, mas a gente vê perspectivas de melhora. No futebol local aqui, no futebol pernambucano, a gente vê algumas medidas que poderiam ser contornadas. Por exemplo, eu vejo ainda que o Sport, Náutico, Santa Cruz com a parceria com Vitória, joga um pouco mais afastado. Mas Sport e Náutico poderiam jogar em seus estádios, ou pelo menos concentrar em estádios que tivessem a proximidade, uma vizinhança. O Sport, no caso, joga no seu CT, dificulta muito a locomoção. O Náutico também no seu CT. Não seriam medidas que poderiam ajudar você botar num estádio para trazer o público e aí movimentar, dar um engajamento maior e aí trazer também a questão da mídia, né? Aí poderia vir uma emissora de televisão, fazer a cobertura do futebol local feminino. Você ontem estava no Ademir Cunha. Isso. Eu te vi lá. Você viu que é absurdo? Você viu o absurdo que aconteceu ali? Um futebol feminino, uma equipe de São Paulo e uma equipe que foi campeã pernambucana, invicta, disputando uma partida. Eu nunca vi tanto policial. Para quê? Sabe para quê? Para fechar o campo e deixar ninguém entrar. Então, para onde é que nós vamos? Qual é? Hoje eu falei com o presidente Evandro, presidente, para onde é que nós vamos? Mais de 100 pessoas fora do estádio, senhoras com garotos de braço, tudo familiares das atletas, proibido de entrar no campo de futebol por conta de uma briga que houve, que não foi nem de futebol feminino. Quer dizer, então as medidas são tomadas dessa maneira, como essa e como a do esporte, que ia acabar o feminino. Então são medidas drásticas que precisam ser repensadas. A gente precisa pensar, valorizar o futebol feminino, valorizar a mulher, si, né? O clube. Foi obrigado a ter futebol feminino, a Conmebol, a FIFA, a CBF, para que as equipes criem o futebol feminino. E nós estamos vendo o quê? Um jogo, duas equipes a nível nacional jogaram uma partida do Campeonato Brasileiro de portões fechados, gente. Já é aberto, agora fecharam os portões.
Um absurdo. Aí eu vejo lá, eu já vi tanta vezes a polícia dizer, não, nós não temos condições de fazer 2 jogos na cidade, porque não temos gente suficiente. Agora, um jogo de futebol feminino tinha mais de 20 policiais lá. Para quê? Para fechar o estádio. Uma busca tão grande para trazer o público, né? O público vai se ver a Copa do Mundo. Eita, vamos curtir o futebol feminino. E quando chega o estádio fechado, tá indo na contramão, né? Ô, Vitor, essas medidas, para quem é da mídia, a gente vê que fala com o pessoal, com o torcedor tem se interessado muito pelo futebol feminino, por essa modalidade. Aí chega no estádio, não entra. É difícil, né? É difícil pro jornalista, até pro jornalista, né? Porque o jornalista gosta de cobrir eventos que tenham muitos torcedores, porque dá aquela estiga, aquele clima, né? De grandes jogos, né? Já tá pegando também essa pegada da Copa do Mundo, ou seja, o torcedor viu a Copa do Mundo, as torcedoras viam a Copa do Mundo e vendo, eles ficaram encantadas, voltaram aquele sentimento no coração, porque tava morto, certo? Aquele sentimento com a Copa do Mundo, com as meninas passando da primeira fase, coisa que quase não passava, mas com o empenho da Marta e das demais jogadoras, conseguiu passar. E aí a gente pega realmente essa questão da visibilidade. Ou seja, a gente que é jornalista, a gente que o nosso trabalho realmente de trazer o diferencial, o futebol feminino, o brasileiro de aspirantes, por exemplo, que vocês cobrem, a gente está tentando o acesso, está tentando trazer a visibilidade, mas muitas das vezes é impedida pelas medidas tomadas pela federação. Agora, Vitor, a gente falando sobre visibilidade, que é bastante importante e foi importantíssimo para o futebol feminino essa Copa do Mundo, mesmo o Brasil, infelizmente, perdendo, não trazendo a taça. Os meninos trouxeram, mas as meninas não. Mas como você vê essa visibilidade para o futebol feminino? Cara, é bom porque Marta, através da entrevista dela, após a eliminação contra a França, ela realmente se exalta. Ela é realmente exaltada e tal. E aí acontece que ela critica o sistema, pede a visibilidade, e aí quando ela recebe isso, ela fala, a gente tá com a visibilidade, a gente tá com representatividade, mas a gente também tem que se unir, também tem que jogar mais, treinar mais, então ela se empenha também. E ela diz isso, que não vai ter uma Marta para sempre, uma Formiga para sempre e uma Cristiane para sempre. Ou seja, as jogadoras também carecem de visibilidade, mas elas também têm que entrar no meio e lutar por ele. Mas aí, Vitor Jonathan, você também está aqui apresentando hoje comigo o programa, vai continuar apresentando o programa comigo aqui ao meu lado, nessa bancada. O que você vê como imprensa e agora como apresentador aqui do Café com Esportes, essa visibilidade? A gente ouviu e viu a opinião do Vitor e agora eu queria saber a tua opinião. A questão da visibilidade do futebol feminino, o Brasil... muito se fala, né? Só se lembra da seleção feminina a cada 4 anos na Copa do Mundo ou também nas Olimpíadas e parece que está virando a chavinha, né? As pessoas estão começando a encarar a modalidade do futebol feminino como uma coisa cotidiana, anual, como é o Campeonato Brasileiro masculino, como é o Campeonato Pernambucano masculino. Então essa questão da visibilidade tem que passar pelas federações, tem que passar pelos gestores, pela mídia, de fazer uma cobertura anual e diária do futebol feminino, coisa que carece aqui no estado de Pernambuco. Só se lembra de fazer alguma menção ao futebol feminino quando está na final do Pernambucano, o Sport venceu, o Santa Cruz venceu o futebol feminino. Então tem que mudar esse paradigma que existe na imprensa e na sociedade brasileira em si. Tem que acompanhar mais o futebol feminino. Tem que ser mais fã do futebol feminino, porque a gente vê que essas garotas se doam muito. Muitas das meninas, a gente acompanha o próprio Náutico, elas têm vida dupla. Elas trabalham de manhã e treinam à tarde. Então, os clubes precisam se profissionalizar para dar condição para que essas garotas possam conquistar títulos, disputar em alto nível. Falta ainda aqui no futebol pernambucano. Acho que precisa os gestores entenderem que o futebol feminino, o nosso interesse é o futebol masculino, porque esse que vai dar visibilidade, esse é o que o torcedor compra. O torcedor compra tudo. Torcedor do Sport, torcedor do Náutico, torcedor do Santa Cruz. Compra a camisa, veste a camisa. Eu vejo campeonato sub-15, o torcedor do Sport está lá com 4 mil, 5 mil. Campeonato feminino também. No CT, mesmo com toda a distância, tem torcedor do Sport lá, vai torcedor do Ibis. Então, o torcedor vai. Você dando condições do torcedor ir ao campo,
condições de ele vislumbrar um espetáculo, uma fase de entretenimento, o torcedor vai, seu Elias. Acho que precisa realmente a gente encarar isso como uma realidade. O futebol feminino é uma realidade e precisa ser melhorado. Precisamos, por exemplo, vamos ter o Sub-18 começa sábado, nós vamos ter o Flamengo jogando aqui, vamos ter o Vitória da Bahia e o São Francisco. Duas equipes da Bahia, uma do Rio de Janeiro e uma de Pernambuco. A sede vai ser aqui em Recife, dessa chave. Então, eu não sei se eu vou chegar no campo no sábado e o campo vai estar aberto para o público. Mas o senhor, como federação, como representante, como gestor, vendo que já aconteceu isso, o senhor não tem como resolver isso antes? Já começamos a trabalhar com isso. O presidente Evandro já hoje já foi acionado, tá? E ele disse que o problema foi um problema do esporte, mas já está resolvido, e acredita que no próximo domingo, nós vamos ter a rodada dupla sem nenhum problema. Tá? E o Pernambucano vai continuar, que vamos para Ipojuca e Náutico, um jogo que foi adiado por causa da chuva. Então vamos ter esse jogo. E como federação também, eu estou perguntando porque a gente tem a opinião da imprensa, o Jonathan está aqui comigo, o Vitor, mas como federação, como gestor da federação do futebol feminino, como é que o senhor vê que, além do apoio da imprensa, sim, é necessário, na divulgação, mas como gestor, pode ser feito para melhorar o futebol feminino, para melhorar a visibilidade, porque a gente sabe que a gente pode cobrir, mas a gente precisa de, vamos dizer assim, recurso, precisa de uma mão. Eu só posso pegar a tua mão se tu estender a mão para mim. Como é que funciona? O problema é o seguinte, é que a Federação Pernambucana praticamente banca o futebol feminino. Tá? As arbitragens são feitas pela federação. As próprias transmissões, né, são feitas pela federação. Os clubes, logicamente, têm que dar pelo menos ajuda de custo para as meninas. Não, é uma coisa séria. É uma coisa inadmissível. Olha, eu continuo ainda chateado com o que eu vi ontem, com o que eu vi no início do Campeonato Brasileiro, com a dissolução da equipe do esporte. Então, o que eu sinto é que tem poucas pessoas que se interessam por isso. Eu tenho, durante esses 2005 para cá, que eu sou diretor desse esporte, conseguimos, junto com Vitória, com o Esporte, com o Barreirense, com a equipe de subúrbio que disputava um campeonato forte, conseguimos colocar Pernambuco em terceiro lugar no ranking brasileiro. O Vitória conseguiu, com o Paulo Roberto, colocar o Vitória no segundo do país. E agora nós estamos vivendo uma decadência dessa, quando é para ser ao contrário. Nós precisamos evoluir. Precisamos evoluir. E fatos como aquele de ontem só fazem denegrir o nosso esporte. Você chegar no campo de futebol e está proibido de assistir uma partida de futebol feminino. É complicada essa situação que o futebol feminino vem vivendo, principalmente aqui em Pernambuco, que é o que está mais próximo a nós. Mas a gente sabe também que vem um pouco do machismo, de tantas outras coisas, de ismos. Dos ismos, né? Que acaba afetando o futebol feminino. Mas aí falando de coisas boas do futebol feminino, porque existem muitas coisas boas, precisa ser melhorado, como o futebol masculino, como qualquer outro esporte que precisa ser melhorado. Mas, Vitor, agora essa pergunta é para você. Vou botar você aí no... Como é que você vê a diferença? A gente vai falar agora sobre a seleção brasileira, voltar um pouco para a seleção brasileira. Como é que você vê a seleção brasileira, que acabou perdendo o título? Teve várias coisas que aconteceram, a saída da Emily, que era técnica da seleção, para os Estados Unidos, que acabou ganhando a Copa. Como é que você consegue comparar os Estados Unidos, que ganhou a Copa, o Brasil, que acabou sendo eliminado? Claro que a gente sabe, falta recursos, faltam tantas coisas, mas existem coisas ruins, mas existem coisas boas. Nisso aí, como é que você compara? Sim, também a questão da qualidade da seleção americana, que é muito acima das brasileiras. Tanto a Alex Morgan, tanto a Rapinoe. Claro que nós temos qualidade para demonstrar em campo, mas também a seleção americana fez uma campanha extraordinária. Fizeram 26 gols durante a competição, tomaram 3 só.
seja, então, em base é muito forte a seleção americana, tanto no campo ofensivo, quanto no campo defensivo. Na final mesmo, após o segundo gol, diante da Holanda, a Holanda praticamente se entrega à equipe americana, tanto que Alex Morgan tem 2 chances, cara a cara com a goleira, e acaba perdendo as oportunidades. Mas é realmente essa diferença que tem. E a seleção brasileira poderia ter chegado, sim, às quartas de finais. Por quê? Porque aquela bola que Bárbara errou, que depois foi anulada pelo VAR, o gol e tal, meio que não afetou muito as meninas. Levou o gol no segundo tempo, no começo do segundo tempo, e empatou e foi para a prorrogação. E foi para a prorrogação jogando melhor e podendo, com as oportunidades que teve, virar o jogo, tanto que teve até o gol da Tamires, se não me engano, Isso. anulado na prorrogação. Ou seja, Foi um jogo de igual para igual. O Brasil teve... praticamente no último lance, se não me engano, a bola foi cruzada e aí a zagueira brasileira, eu não me recordo o nome agora, mas a zagueira ficou olhando para a bola, não marcou a jogadora que veio por trás dela. Foi numa falta, né? Ela Isso, e sozinha. Então, foram detalhes que não levaram o Brasil às quartas de final, porque a gente tem qualidade sim, mas claro que a seleção americana hoje está muito mais acima, tanto em questão de visibilidade, de patrocínio, enfim, as coisas que também carecem da gente. Mas tudo isso, veja só, tudo isso no Brasil é uma questão técnica. Sem base, nada funciona. Sem base não se funciona. Gente, não tem condição. Por que que Formiga está jogando ainda? Porque não tem base, não tem rotatividade. Novo, né? Nós aqui temos esse problema. Nós temos uma equipe toda envelhecida também. As meninas começam a jogar futebol, se desinteressam. Por quê? Porque acontece fatos como aquele de ontem. Então, tem que ter base. Base é o segredo de todo esporte. Se não tiver base, não tem progresso, não tem futuro. É aquilo, né? Vem da base para conseguir chegar a uma seleção brasileira. Só consegue chegar se o futebol pernambucano, que é o que a gente está falando hoje, sair uma base de jogadoras boas, ou boas não, excelentes, para poder ir para uma seleção e conseguir fazer algo diferente lá. E a CBF tem trabalhado muito bem nisso. O ano passado, em 2018, nós tivemos 12 atletas convocados para a seleção brasileira, para ir para Comari fazer treinamento. Então, eles estão preocupados com isso. Tá? O esporte era referência. O esporte era referência. Nós tínhamos 4 impressionante o vacilo que o esporte deu. Seleção brasileira, praticamente. Tá? Tem menina que saiu do esporte para a seleção brasileira. Então, base é fundamental. Se nós não tivermos base, nós vamos malhar o tempo todo, ficarmos sem sair do canto. Tanto é que já estamos pensando na federação, já temos uma programação de fazermos uma seletiva em setembro, outubro. A federação é quem vai fazer para pegar essas meninas e caminhar para as equipes. Então, parabenizar, né, a federação é importante, por esse ponto, por isso. E parabenizar também a federação. Recentemente teve uma palestra, teve um evento lá na federação, eu participei. A Kaline participou, a Adza Andrade participou. Simpósio, várias né? pessoas participaram lá no simpósio. Foi o simpósio onde a gente, cada um deu a opinião. Vieram clubes do interior para falar, para poder dizer, né, os pontos que o futebol feminino, os pontos negativos, claro, os positivos, mas algo que possa melhorar no futebol, não é isso, seu Elias? E ficou claro que o problema é base. O problema é base. Nós precisamos ter base. E base é garimpar. Garimpar como? Se os clubes não têm condição de manter um time para disputar a competição, a federação vamos fazer durante um mês, nos finais de semana, seletiva, estamos já trabalhando com alguns patrocinadores para que essas meninas que venham do interior tenham onde ficar, de modo que depois essas meninas sejam encaminhadas para os clubes e nós tenhamos algumas marcas por aí, porque certamente tem. Hoje eu vi um programa, uma garota de 7 anos de idade jogando futebol no meio dos meninos. Uma coisa linda. E aquela ali certamente vai jogar futebol, tenho certeza, a não ser que apareça alguém para atrapalhar. Né? Ô, senhor Elias, pegando também essa questão da peneira que vocês vão fazer futuramente pela Federação Pernambucana, também é importante a gente fomentar nas escolas, né, na educação física, porque a gente vê que lá é onde está o início da formação das garotas e tem muito preconceito, né? Acho que a federação poderia tentar pegar esse braço, tentar dar esse suporte às escolas, com palestras, alguma coisa do tipo, para elucidar que
só porque joga futebol feminino não quer dizer nada. Futebol feminino é um esporte como outro qualquer. E você sabe que isso aí é o segredo dos Estados Unidos? Está nas universidades, na academia. Está na escola. O futebol feminino está na escola. A menina, quando chega à adolescência, você já sabe o que é futebol, já joga futebol. Então, é uma questão de educação, de Eu acho que é governo, questão de apoio também, de apoio. né? É uma questão disso. E é isso que nós vamos pelo menos ainda ter alguma forcinha para falar e gritar e não concordar com algumas coisas que eu tenho visto. E eu acho que a solução é essa. Nós precisamos levar o futebol para as escolas, nós precisamos fazer base, que fazendo base, a base é o futuro. E a base se repete. E a repetição é a excelência. Chega a ser a excelência. Eu acho que começa... Deixa eu Pode completar. falar. Então, acho que começa também do apoio dentro de casa, porque a gente sabe que quando você vai para tentar ou jogar em algum time que ainda é pequeno, até você chegar na seleção, você tem que tirar muito dinheiro do seu bolso. Não só numa seleção feminina, isso no começo de qualquer... não só no time feminino, mas qualquer... Investimento. Precisa de investimento. E tem muitas meninas que não têm condições. Então, eu acho que é um dos pontos que acaba fazendo a criança desistir, ou o pai, ou aquela cultura que ainda só homens podem jogar. Eu sempre joguei desde pequenininha. Sou boa não, viu? Por isso que eu escolhi o jornalismo. Mas eu tive o apoio quando eu disse assim, eu quero jogar futebol. Meu pai me levava na escolinha. Vá aprender, jogue no meio dos meninos, já que não tem escolinha para menina. Exato. Perfeito. E até essa questão realmente de revelar jogadores. Eu acredito que o Brasil nunca perdeu isso, sabe? Logicamente que a gente não tem jogadores como Ronaldo mais, como Romário, que hoje a gente só tem o Neymar realmente para decidir um jogo. Agora a inclusão do Everton Cebolinha, que fizeram uma ótima Copa América, realmente fez mostrar que no Grêmio ele pode ir para a Europa sim, tem futebol para isso, mas a questão de revelar jogadores, acho que o Brasil ainda não perdeu essa essência. Certo? Temos o Vinícius Júnior, que já foi vendido, temos o Rodrigo, temos o Everton, que vai ser vendido provavelmente, não acho que nesta janela, mas na próxima, do próximo ano, enfim. São vários jogadores que têm o suporte, têm todo um sistema que ajuda o menino, sabe? Que por mais que ele não tenha a idade adequada, ainda 18 anos e tal, mas ainda é um jovem, não tem certas facilidades, a qualidade financeira, enfim. Então, o suporte masculino é muito maior do que no feminino. Essa questão da formiga, essa questão da mata, realmente, elas estão cansadas. Elas estão realmente, visivelmente cansadas de estarem ali toda vez, tentando totalmente a mesma hora. Não, Marta vai decidir um jogo, não, Formiga vai decidir um jogo. Olha, mas avisar a Marta que eu vou voltar a jogar, aí eu vou resolver fazer uns gols lá, né? Mas tem que ser isso mesmo, pô. Tem que... Eu tenho que fazer os gols, né? Já que elas vão ter que se aposentar, tem que mostrar alguém, eu vou lá jogar, vou entrar na forma física para poder jogar. Exatamente. Enfim, a gente também tem que recuperar esse negócio no feminino. Porque se a gente não tiver essa visão masculina também na feminina, a gente vai sempre estacionar no mesmo local. É isso, gente. Infelizmente, o Café com Esporte está chegando ao fim de hoje. Mas calma, que amanhã tem muito mais. Tem sobre outros esportes. Porque aqui a gente é assim, né? Café com Esporte, sobre tudo, para você ficar ligadinho. Mas antes de eu dar o meu tchau, Jonathan. Valesca, obrigado pelo prazer de dividir aqui a bancada do Café com Esportes. Estamos de volta aí, tem Café com Esporte todo dia, né? Todo dia sobre todos os esportes. E aquele cafezinho bom, né? Vitor. Obrigado aí, Valesca, pelo convite novamente, né? E é isso. Gente, não seguem a Depre Pernambuco, Instagram aí, mais de 10 mil seguidores, notícias diariamente sobre futebol pernambucano, Santa Cruz, esporte, náutico, América, os times do interior, futebol feminino que discutimos hoje. E aí fica a dica para vocês assistirem e acompanharem lá as notícias de futebol pernambucano. Abraço aí pro meu amigo Tiago Pavão e abraço para todos os meus familiares. Senhor Elias, muito obrigada por estar aqui fazendo esse peso no Café com Esportes. Eu que agradeço essa oportunidade e aproveitar esta grande oportunidade de falarmos para os desportistas, para os gestores do futebol, que o futebol feminino existe em Pernambuco e nós precisamos não deixá-lo morrer. E é isso, gente. Está no fim do programa Café com Esporte. Também você pode acompanhar o futebol feminino pelo site da federação, mas também tem um Futebol com Elas, o @Futebol com Elas. O Café com Esportes fica por aqui e até amanhã.
Thank